Imagine nascer em um país onde o simples ato de arrumar o cabelo, escolher uma roupa ou mostrar o rosto do jeito que você quiser pode virar motivo de prisão. Agora, imagine algo pior. Imagine que isso não aconteceu há 500 anos, nem na Idade Média, nem em um passado remoto. Isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, no nosso tempo. E talvez o mais chocante de tudo seja saber que esse mesmo país já foi completamente diferente. Quando a gente pensa no Irã de hoje, a imagem que costuma vir à cabeça é quase sempre a mesma: mulheres vigiadas, regras severas, repressão, medo, punição. Um país onde a liberdade feminina parece estar sempre por um fio. Mas existe uma parte dessa história que muita gente nunca viu, um passado que parece até proibido de ser lembrado, um passado em que o Irã era moderno, aberto, cosmopolita e surpreendentemente livre para os padrões da região. E é justamente aí que essa história fica ainda mais perturbadora. Porque ver o Irã de antes é como olhar para um mundo que foi arrancado à força. É como assistir a um país inteiro sendo empurrado para trás, como se uma porta tivesse sido fechada com violência e milhões de pessoas tivessem ficado presas do lado de dentro. Se alguém te mostrasse fotografias de Teherã nos anos 60 e 70, sem te contar de onde elas vieram, talvez você pensasse estar vendo alguma cidade europeia ou uma capital ocidental em expansão. Mulheres em universidades, nas ruas, trabalhando, convivendo, vestidas de formas diferentes, vivendo a cidade. Havia vida cultural, havia movimento, havia modernidade. A capital iraniana pulsava, era um lugar que respirava futuro. E isso é o que mais dói nessa história, porque não estamos falando de uma civilização perdida no tempo, estamos falando de poucas décadas atrás, de um passado tão próximo que ainda existe da lembrança de pais, mães, avós e professores. E quando um povo consegue comparar a liberdade de ontem com a opressão de hoje, o sofrimento ganha outra dimensão. A grande pergunta não é apenas como o Irã ficou assim, a grande pergunta é: como um país pode desabar moralmente em tão pouco tempo? Como uma sociedade que já experimentou certa liberdade passa a aceitar patrulhamento, censura e medo como rotina? Como mulheres que antes circulavam com autonomia passam a viver sob ameaça por causa de um véu? Como a vida cotidiana vira campo de vigilância estatal? Como o corpo feminino se transforma em território de controle do Estado? Para entender isso, é preciso voltar no tempo. Durante o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã tentou se vender ao mundo como símbolo de modernização. O país investiu em industrialização, reformas, urbanização e aproximação com o Ocidente. Em vários aspectos, aquilo parecia um salto histórico. O Irã crescia, se desenvolvia e se posicionava como uma potência emergente no Oriente Médio. Só que por trás da aparência de progresso havia rachaduras profundas, porque não existe modernização verdadeira quando ela pisa na garganta de quem discorda. Não existe avanço sólido quando ele é sustentado por desigualdade, autoritarismo e repressão. Enquanto parte da elite celebrava luxo, abertura e status internacional, muita gente vivia na pobreza, no ressentimento e no silêncio forçado. E o silêncio era imposto com violência. O regime contava com uma polícia secreta temida, a SAVAK, conhecida por perseguir opositores, sufocar críticas e usar métodos brutais contra quem desafiasse o poder. Ou seja, o Irã parecia moderno por fora, mas carregava dentro de si uma tensão gigantesca. Era como um prédio bonito construído sobre uma falha geológica. Em algum momento, aquilo iria explodir. E explodiu. Em meio à insatisfação popular, ao peso da desigualdade e ao sentimento de humilhação de amplos setores da sociedade, ganhou força a figura do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Exilado por anos, ele se tornou o rosto mais poderoso da oposição ao Shah. Seu discurso falava com os feridos, com os conservadores, com os religiosos, com os revoltados, e isso fez dele uma força impossível de ignorar. O problema é que revoluções quase nunca chegam sozinhas, elas vêm carregadas de promessas, e muitas vezes, quando a fumaça baixa, o povo percebe que trocou um tipo de opressão por outro. Foi exatamente isso que aconteceu em 1979.
A Revolução Islâmica derrubou o Shah e inaugurou um novo regime. Só que o sonho de libertação rapidamente se converteu em um sistema ainda mais invasivo. O Irã passou a ser governado por uma teocracia. Na prática, isso significa que religião e poder político se fundiram de um jeito tão absoluto que questionar o governo passou a parecer também questionar o sagrado. E quando isso acontece, a liberdade fica cercada por todos os lados. As primeiras grandes vítimas dessa nova ordem foram as mulheres. A partir dali, o que vestir, como se portar, como aparecer em público e até como existir passou a ser regulado. O uso do hijab tornou-se obrigatório. O corpo feminino virou objeto de vigilância estatal. A individualidade foi empurrada para debaixo de regras impostas por homens, por instituições e por uma moral transformada em arma. E aqui precisa ficar muito claro, não estamos falando só de roupa. Roupa, nesse caso, é símbolo. O que está em jogo é o direito de escolher, o direito de ser dona de si, o direito de viver sem que o Estado decida o que é aceitável no seu próprio corpo. Porque quando um governo começa controlando o que uma mulher veste, ele está dizendo algo muito maior. Você não pertence a você. E poucas violências são tão profundas quanto essa. Ao longo dos anos, essa lógica contaminou tudo: as leis, as ruas, a educação, a aparência, o convívio social. Surgiu e se fortaleceu a chamada Polícia da Moralidade, criada para fiscalizar comportamento e vestimenta. Ou seja, além de enfrentar o peso cultural do machismo, muitas iranianas também passaram a enfrentar o braço oficial da repressão no dia a dia. Não era apenas preconceito social, era política de Estado, era o medo transformado em rotina, era a humilhação normalizada, era a liberdade sendo esmagada aos poucos, todos os dias, diante de todos. Enquanto isso, o regime se fortalecia em meio a conflitos externos, especialmente durante a guerra entre Irã e Iraque, iniciada em 1980. Em tempos de guerra, governos autoritários costumam ampliar o controle com ainda mais facilidade. O discurso do inimigo externo ajuda a justificar a repressão interna, e foi exatamente assim que o sistema se consolidou. A guerra terminou, o medo ficou. Décadas se passaram, líderes vieram e foram, mas a estrutura de opressão permaneceu. E mesmo com toda a dor acumulada, o regime seguiu insistindo que sua legitimidade dependia do controle da aparência pública, principalmente da aparência feminina. É por isso que quando o mundo inteiro viu o caso de Mahsa Amini, em 2022, não viu apenas uma tragédia isolada, viu o retrato inteiro do sistema. Mahsa era uma jovem de 22 anos. Ela foi detida pela polícia da moralidade sob a acusação de usar o véu de forma inadequada. Depois disso, apareceu ferida, foi levada ao hospital, entrou em coma e morreu. E naquele instante, algo rompeu. Porque a morte de Mahsa não foi recebida apenas como mais uma notícia cruel. Ela foi sentida como um grito represado por décadas. A imagem de uma geração inteira sufocada por leis, por patrulhas, por homens armados de autoridade e por uma moral transformada em arma. E aqui precisa ficar muito claro, não estamos falando só de roupa. Roupa, nesse caso, é símbolo. O que está em jogo é o direito de escolher, o direito de ser dona de si, o direito de viver sem que o Estado decida o que é aceitável no seu próprio corpo. Porque quando um governo começa controlando o que uma mulher veste, ele está dizendo algo muito maior. Você não pertence a você. E poucas violências são tão profundas quanto essa. Ao longo dos anos, essa lógica contaminou tudo: as leis, as ruas, a educação, a aparência, o convívio social. Surgiu e se fortaleceu a chamada Polícia da Moralidade, criada para fiscalizar comportamento e vestimenta. Ou seja, além de enfrentar o peso cultural do machismo, muitas iranianas também passaram a enfrentar o braço oficial da repressão no dia a dia. Não era apenas preconceito social, era política de Estado. Era o medo transformado em rotina. Era a humilhação normalizada. Era a liberdade sendo esmagada aos poucos, todos os dias, diante de todos. Enquanto isso, o regime se fortalecia em meio a conflitos externos, especialmente durante a guerra entre Irã e Iraque. A guerra terminou, o medo ficou.
Décadas se passaram, líderes vieram e foram, mas a estrutura de opressão permaneceu. E mesmo com toda a dor acumulada, o regime seguiu insistindo que sua legitimidade dependia do controle da aparência pública, principalmente da aparência feminina. É por isso que quando o mundo inteiro viu o caso de Mahsa Amini em 2022, não viu apenas uma tragédia isolada, viu o retrato inteiro do sistema. Mahsa era uma jovem de 22 anos. Ela foi detida pela polícia da moralidade sob acusação de usar o véu de forma inadequada. Depois disso, apareceu ferida, foi levada ao hospital, entrou em coma e morreu. E naquele instante, algo rompeu. Porque a morte de Mahsa não foi recebida apenas como mais uma notícia cruel. Ela foi sentida como um grito represado por décadas. A imagem de uma geração inteira sufocada por leis